Dia a todos. Antes de gravar esse vídeo, me perguntaram o que era essa areia monazítica aqui na testa. É que eu saí da sessão da CEP, e a CEP a gente no final bota um pouquinho de areia aqui, monazítica, né? Um pouquinho de, para poder isso fazer um efeito energético do metal no nosso organismo e a gente ter através desses metais uma conexão maior, né, com a nossa antena cósmica, né, e o nosso corpo ficar metalizado, digamos assim, né? Mas isso é um assunto para a gente tratar em outro vídeo. Hoje nós vamos falar especificamente das relações de pais e filhos, aprofundando um pouquinho mais esse tipo de relação. Em qualquer relação na vida, se você quer conquistar alguém, antes de tudo você tem que buscar ter em relação a esse alguém um assunto que esteja compatível com o entendimento desse alguém, dessa pessoa, né? Seja para um relacionamento amoroso, seja para uma amizade, seja para uma sociedade. Então, você tem que ter uma conversa que agrade ao sentimento daquela pessoa. Você tem que entender alguma coisa para que aquela pessoa goste de conversar com você. Porque qualquer relação envolve um canal de mão dupla. Vai e volta. Você comunica e você recebe. Então, essa afinidade deve ocorrer. Mas ó, às vezes a afinidade é algo que pode surgir naturalmente por questões até kármicas. Você já teve com aquela pessoa uma amizade em qualquer encarnação, é que a gente considera isso um karma circunstancial de tempo, em que você encontra pessoas em que você, principalmente no ambiente familiar, né, que é o karma circunstancial de família, que você encontra pessoas na família, tanto aquelas com as quais você sempre teve ao longo das encarnações uma afinidade muito grande, como tem aquelas que você está justamente com elas para desenvolver a capacidade de perdoar, né? Mas nós vamos falar daquela que você tem uma intenção de se aproximar, de falar, seja o seu filho pequenininho, o seu filho adolescente, enfim. Então, se você quer que essa criatura tenha com você uma afinidade, digamos, nem sempre espontânea, mas que se interessa por estar com você, porque você agrada naquilo que você faz e conversa, então você tem que saber primeiro o que essa pessoa gosta e buscar um entendimento, até mesmo estudar um assunto que você possa ter um assunto com essa pessoa. E também não é só a questão de conhecimentos, é a questão de jogos, por exemplo. Uma pessoa que é fã de jogar xadrez. Eu quero me aproximar dessa pessoa, vou aprender a jogar xadrez para depois chegar ao ponto de pedir a ela que te ensine. Nada é mais prazeroso para uma pessoa que gosta de alguma coisa ensinar para alguém aquilo que ela gosta, né? Então você imagina, você tem um filho que tem interesse em jogo de xadrez, vai estudar xadrez para você saber um mínimo para poder jogar com ele, perder dele, mas ao mesmo tempo humildemente pedir para ele te ensinar. Ele vai se interessar, pode estar certo que isso é da natureza humana, ele vai se interessar em te ensinar aquilo que ele gosta. Eu vejo as mães, eu já falei isso até num vídeo, e os pais, né, muitas vezes apavorados que o filho adora ficar só fazendo certos jogos na internet. Às vezes são jogos que nos parecem violentos, mas aquilo já psicólogos aí têm falado que necessariamente uma pessoa que joga jogo violento não vai ser violenta na vida. Ela ali está também botando para fora um pouco, descarregando um pouco das suas energias através desse jogo. Mas aí o que você tem que fazer? Aprender a jogar com ela. Porque alguns jogos são jogos que você joga com outro. E aí participar, aí ter um assunto para falar com essa pessoa. E se você é pai que quer passar
conceitos, né? Os pais, né? Pai e mãe, se você quer passar conceitos de vida, nada melhor do que ter um assunto e que você subliminarmente vai passando informações que você gostaria de passar. Porque, olha, está mais do que provado que ensinamentos moralistas, ensinamentos que você impõe um pensamento para a pessoa, não faz o menor efeito. Porque, ao contrário, às vezes a pessoa não compreende, não assimila e vai ter uma reação imediata contra aquilo. Porque, às vezes, aquilo que você está ensinando agora, de uma forma direta, querendo botar na cabeça da pessoa um conceito, ela ainda não está preparada para ter aquele conceito de uma forma global, que você, por ter vivido mais, você já entende daquela maneira. Eu falo sempre aqui, você tem uma criança pequena que joga o brinquedo no chão e você dá uma bronca muito grande porque ela vai quebrar o brinquedo. Ela nem sabe que quebrar o brinquedo é problema. Ela não tem ainda esse amadurecimento. Mas aquela ação que ela teve foi uma reação a um sentimento. Ela jogou para fora. A gente, como adulto, às vezes tem vontade de dar um murro na parede. Por que a criança não pode ter um arroubo de jogar um brinquedo no chão? Mas eu vejo as pessoas, as mães, etc., chamar a atenção da criança de uma forma ríspida, como se ela tivesse que ser altamente consciente daquilo que está fazendo. E aí você tem que dar a sua reação em relação a qualquer evento, você tem que levar em consideração o nível de amadurecimento daquela criatura, seja uma criança, um adolescente ou um adulto. Não adianta você querer impor seus conceitos de moralidade, do que é certo, do que é errado, porque certo e errado são muito volúveis, mas depende de circunstâncias, o certo e errado depende de conceitos e preconceitos, então a gente é cheio de certos e errados. E a gente sabe que no universo não tem nada certo e errado, só tem as polaridades. Eu digo sempre isso aqui, o positivo e o negativo que andam sempre juntos. Então, nesse conceito, deixa de querer passar para os outros o que é certo e o que é errado. Se alguma coisa a você parece certo, ou que você acha que deva ser daquele jeito, você passa esse conceito subliminarmente. Quando eu digo subliminarmente, é para você entremear numa conversa, tá falando com outra pessoa, mas na verdade você está querendo que aquela que está do teu lado te escute, para você passar um conceito do que você está falando e deixar a pessoa absorver aquele conceito e por conta própria assimilar ou não aquilo que você falou. Porque se ela não assimilar, ela não vai entender o que você quer. Por mais que você ache que está certo. Na cabeça da pessoa, ela não estará certa ou errada porque ela não tem aquele conceito, certo? Uma pessoa que trabalha dentro d'água e se molha todo com a sua roupa, você não vai nunca convencê-la de que ela não pode molhar a roupa na hora que lava uma louça, por exemplo. Porque para ela molhar a roupa é uma coisa natural na vida dela, isso não tem certo nem errado, isso não causa problema nenhum, porque ela nunca teve problema nenhum. Aí você que mora, por exemplo, você está lidando com uma pessoa que lida mais de uma forma mais bruta, né? com alguma tarefa, um pescador e tal, que vai se mete com a roupa que estiver, não precisa botar calção, sunga, o que for, para entrar no mar. Ele entra com a roupa que tiver, depois a roupa seca no próprio corpo. Então, para ele, isso é normal. Aí ele chega na cidade, você quer passar aqueles conceitos de uma estética, tudo certinho, limpinho, arrumadinho, e ele não vai entender isso, porque ele não vive isso. Então, eu não estou aqui nem dizendo que é certo ou que é errado isso, porque não tem como, depende das circunstâncias, depende da compreensão, depende da vivência, da experiência, enfim, né? Você não vai nunca convencer a um esquimó que tem que botar comida na geladeira, porque ele nunca precisou de geladeira. Então, a hora que você for falar que é certo conservar na geladeira, ele vai olhar para a tua cara e não vai nem saber, talvez, o que seja uma geladeira, porque onde ele vive é eternamente gelado, então ele deixa em qualquer lugar e a coisa fica conservada naturalmente. Então, esse é o conceito que a gente precisa ter
na educação e no relacionamento com qualquer pessoa. É você aceitar a pessoa nas suas circunstâncias, no seu nível de compreensão, porque senão ela não terá a capacidade de assimilar os seus próprios conceitos, o seu conceito que você quer passar para ela. Ela tem que primeiro ter um entendimento daquilo, à luz da experiência dela, né? Então, é isso que a gente deve procurar fazer. Seja com um filho pequenininho, uma criança, e aliás, com a criança, a nossa responsabilidade maior é fazer com que ela raciocine sempre, fazer com que ela pense e não transformá-la num robô que segue regras. Você ensinar a vida ditando regras, você não leva a lugar nenhum, ninguém, porque a vida não tem regras, a vida tem circunstâncias. Então, nas circunstâncias, tem hora que você tem que matar ou morrer. E agora? Você ensinou que nunca se mata e também que a vida é eterna, ou seja, ele não quererá morrer e às vezes ele vai se encontrar numa circunstância que de repente, para sobreviver, ele tem que matar. Então é uma coisa complicada isso. É óbvio que a gente, numa circunstância, não precisa nem discutir, não se mata ninguém, não se suicida, isso não deve acontecer. Mas a pessoa, nas circunstâncias dela, de repente não assimila isso, a importância disso. Então, é algo que a gente tem que levar pela vida fora, deixar de lado o conceito e preconceito, qualquer preconceito, o certo e errado, no sentido de passar para outra pessoa. Os seus conceitos, preconceitos, o certo e o errado, use para você. Se você acha certo, faça. Se acha errado, não faça. Mas não queira que os outros achem que o que você tem que fazer é certo. Eu já ultimamente, já há algum tempo, tenho aprendido muito, porque eu estudo muito nutrologia, estudo muito a natureza, eu sou a favor, como espiritualista, a que a gente viva uma vida natural. Aliás, eu estou prometendo, mas ainda não consegui tempo para isso, fazer gravações sobre medicina, sobre a nutrologia, embora eu não seja médico, mas estudo o assunto. E, obviamente, colocarei essa temática para as pessoas para refletir e pesquisar e estudarem, nunca para seguir o que eu falo, né? Porque, com certeza, eu percebo que se fizer o que eu falo, que eu aprendi com outros que também sabem essa ciência muito mais do que eu, que é muito bom para nós para viver uma vida saudável, né? Porque não adianta nada eu viver muito tempo, mas depois de um certo tempo eu estou mais no hospital, estou mais na bengala do que propriamente vivendo. Então não adianta nada você dizer, eu estou com 70 anos, vou viver até 100. Beleza, mas você vai viver esses mais 30 anos caminhando com uma bengala, caminhando com dificuldade, não podendo subir uma escada. Aí você que vai escolher. Eu não quero isso para mim, não. Então, como eu também não quero dizer que não gosto de viver e eu tenho muito que fazer ainda na vida, tenho muita missão para cumprir, então eu tenho até que quase como uma obrigação cuidar da minha saúde. Mas nesse vídeo, por exemplo, eu não vou dizer a ninguém o que é certo e o que é errado. Eu vou dizer o que eu penso, que eu estudei, que até aqui eu sei assim. Se você me convencer o contrário, né, eu então vou estudar e vou ver que você está com razão e vou mudar o meu conceito. Mas isso porque eu estudei, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa conceituação de não querer impor para ninguém os nossos conceitos de certo e errado. É esse o ponto X da questão. Aí o seu relacionamento com as pessoas vai melhorar muito. E como eu falei dessa questão de nutrologia, havia tempo que eu ficava preocupado, principalmente com o parente, né? Daqui a pouco você se torna chato, porque você quer que o parente se cuide, mas o parente ainda não tem uma consciência, o seu filho, sua mulher, seu marido, seu companheiro, companheira, quem quer que seja, que você gosta da pessoa, quer que ela se cuide. Mas você vai ter que conviver, ela comendo porcaria, comendo refrigerante, tomando aquelas porcariadas toda industrializada, tudo aquilo e ficar calado. Eu hoje aprendi isso, não falo mais nada. E às vezes eu vejo na mesa assim só porcaria, só coisa que causa doença, Alzheimer,
problema circulatório, problema de coração, de pâncreas, de vesícula, disso, daquilo, eu fico caladinho, não falo nada. Sabe por quê? Não adianta. Mas quando eu quero que as pessoas escutem, eu pego o telefone e já fiz isso. Fingi que estava conversando com alguém, dando uma aula de nutrologia. Pode estar certo. Eu já vi na minha família pessoas alterarem seus hábitos sem dizer nada. Daqui a pouco eu estou vendo, ó, o outro não comia ovo, era cheio de frescura com o negócio de ovo e agora está comendo o ovo inteiro. Eu me lembro que eu dei um toquezinho, que na hora é um absurdo, porque o ovo tem que comer a parte branca, a parte amarela, isso é uma bobagem. O ovo é o melhor alimento do mundo, depois do leite materno, e não tem para mais ninguém. Pode consultar a ciência, o que quiser, isso já está documentado. Então, os familiares, que eu sei que não são como eu, de estudar nutrologia, de repente começaram a comer o ovo. Aí eu falei, deu certo. Porque eu falei como se outro estivesse ouvindo. Porque a pessoa, quando não é falado diretamente, ninguém gosta de dizer que não sabe. É uma coisa é o ego, né? É o ego. Ninguém gosta de dizer que não sabe. Se você vai falar alguma coisa, aquela pessoa que tem assim um ego que não quer dizer que você está ensinando alguma coisa, ela vai dizer que você está querendo fazer a cabeça dela, por ignorância. Mas então não adianta você tentar ensinar aquilo que você acha certo. Deu para entender agora? Você pode ter consciência plena de que está certo, mas está certo em alguns padrões. Tem gente que acha que é melhor o prazer de comer qualquer porcaria, botar na sua boca qualquer porcaria, mas sente um prazer, né, do que viver uma vida saudável. Ou seja, aí vem a questão dos paradigmas. A pessoa pensa em ter prazeres, porque a vida é curta, mas ela se esquece que ela não sabe quando que vai morrer. E está arriscado a viver um grande tempo sofrendo as consequências daquilo que comeu. Aí, meu amigo, ela teve prazeres e depois, vamos dizer, ela teve 50 anos de prazer e vai ter mais 20 ou 30, porque às vezes tem doença que ela aleja, mas não mata. E você vai viver o resto da vida com deficiências, com problemas, com coisas sérias, simplesmente porque lá atrás você não se cuidou. Aí é uma questão de opção. Tem gente que quer viver o agora com todo prazer. Mas se você tiver certeza que vai morrer amanhã, não tem problema. Eu acho até que eu também faria assim. Vou ter prazeres, tudo que eu puder, porque eu sei que eu vou morrer amanhã. Mas se está arriscado eu levar mais 30 anos para morrer, e aí, como é que eu vou ficar? Né? Aí eu vou ficar na mão de uma opção de gente, eu sei lá o que vai ser, e que vida é essa? Né? Que você não pode fazer nada, não escuta nada. Chega uma hora que a mente começa a variar, porque você comeu muito glúten, né? Você tomou muita estatina, essas estatinas aí para baixar colesterol. O que tem de gente que está esquecida e que pensa que ela está com Alzheimer, tá Alzheimer nada, é o excesso de estatina que faz a pessoa esquecer. Sabia dessa? Estuda. Então, eu não estou querendo fazer aqui o tal vídeo de medicina, mas vai estudar sobre o mal das estatinas. Então, é isso que a gente tem que entender no relacionamento humano. Não queira dizer para ninguém o que é certo e o que é errado. Numa conversa aberta, passa o que você pensa e deixa que a pessoa pense do jeito que quiser. Essa é a melhor maneira de viver. Viver bem com todos, agradar no ambiente que você está, e a pessoa gosta de contar piada, conta. Você aprende piadas para contar também. Coisa mais chata é quando todo mundo conta piada, você fica calado porque não sabe nenhuma piada. Então, aquela pessoa adora piada. Pega tem uma porção de revistinha aí de piada, começa piada de tudo. Piada de mulher, piada de uma porção de coisa. E aí você vai contar as piadas também, porque você vai entrar naquela conversa que todo mundo gosta. Né? E aí você vai perceber como é que a tua vida vai ser uma beleza em termos de relacionamento. Então, por hoje é só, porque o vídeo está ficando grande. O meu mais profundo namastê.